Olá, estamos iniciando mais um podcast Acontece na ZL. Aqui do meu lado tem aqui a visita, nobre visita do Carlos Bezerra, secretário de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo, a SMADS. É um prazer tê-lo aqui, Bezerra. O Bezerra, para vocês terem uma ideia, é médico, é vereador já por 4 legislaturas na cidade de São Paulo e ocupa atualmente a secretaria que cuida dos trabalhos sociais da cidade de São Paulo. Pai da Giovana, da Juliana, é um casado com a Bela, né? Bezerra é uma pessoa acima da curva que eu tive um prazeraço de convidá-lo e ele aceitou esse bate-papo aqui que vai começar agora, né, Bezerra? Obrigado, Divaldo. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Para mim que uma alegria, você esqueceu um detalhe importante do meu currículo aí. Detalhe muito importante. Ah, é? Corintiano, Corintiano, sofredor, graças a Deus, pô. É verdade. É que São Paulino não costuma dar muita trela para corintiano aqui, não. Não faça essa bola redonda, não. Ah, Bezerra, olha, eu já estava... Na verdade, você foi o meu primeiro convite, né? Não pude, né, inicialmente aceitar por conta de tantas atividades que você está tendo lá na SMADS, né? Muitos projetos em andamento, né? Eu queria começar falando com você do último projeto que eu visitei e que vi em loco, né? O trabalho que foi realizado ali da Vila Reencontro do Pari. Eu sei que na cidade de São Paulo está atualmente com 3 vilas Reencontro e tem projeto de ampliação. Bezerra, fala para nós um pouquinho sobre a Vila Reencontro, o que é esse projeto, qual o objetivo dele, né, e como que ele poderá impactar na redistribuição da população de rua, tirar daquela concentração complicada no centro da cidade. E o que isso significa para nos bairros onde ela está sendo instalada, o que significa para os moradores ali naquele entorno? Essa é uma ótima pergunta, Edivaldo. Inclusive, para a gente ter a oportunidade de esclarecer uma série de dúvidas. A gente vive no tempo da fake news, né? Uhum. E quando a gente fala de população em situação de rua, a primeira coisa, que é uma confusão normal que acontece, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas, você falou população em situação de rua, ou pessoa, ou morador em situação de rua. A primeira coisa que vem à mente das pessoas é Cracolândia. Uhum. Então quer dizer que população em situação de rua igual Cracolândia, certo? Errado. Errado. Nós temos em São Paulo 31.884 pessoas em situação de rua, segundo os dados do nosso último censo que foi realizado entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Sim. Houve um crescimento por causa da pandemia. Entre os anos de 2019 e 2021, a gente saltou, vou arredondar os números, a gente saltou de 25 mil pessoas em situação de rua em 2019 para 32 mil em 2021. Sim. Um aumento de 31%, né, nesse período. Sim. E o que a gente percebeu, o que nos chamou muito a atenção, e aí eu falo isso respondendo com relação à Vila Reencontro, e a importância da gente saber diferenciar a população em situação de rua, população que está na Cracolândia, dependente químico, enfim, tudo isso. O que aconteceu foi, que nos chamou a atenção, enquanto nesse período, pandemia e pós-pandemia, houve um crescimento de 31% da população em situação de rua em geral, e é muita gente, imagina, 32 mil pessoas em situação de rua em São Paulo, é o equivalente, por exemplo, a 70% da população dos municípios paulistas. 70% dos municípios paulistas tem menos de 32 mil pessoas. Né? Então, assim, nós temos uma cidade, dentro da cidade de São Paulo, só de pessoas vivendo em situação de rua. E o que nos chamou mais atenção foi que, nesse crescimento, enquanto a população em situação de rua cresceu 31%, pessoas que estão em situação de rua e que dizem ter vínculo familiar com alguma outra pessoa que também está em situação de rua, entre 2019 e 2021, o número saltou de 2.500 pessoas para 5.200 pessoas. Mais de 100%. Um crescimento de mais de 110%. Bom, aí o prefeito Ricardo Nunes me chama, me faz o convite para ser secretário de Assistência e Desenvolvimento Social. Sim. E me diz, a gente tem uma prioridade na assistência, o atendimento à população em situação de rua. E nós precisamos de novas abordagens, precisamos de novas políticas, porque, enfim, a pandemia está aí, houve um crescimento muito grande dessa população e a gente precisa inovar.
Sim. A gente precisa ter políticas inéditas. Foi aí que, fazendo o censo, vendo esse crescimento, principalmente no número de famílias que estão em situação de rua, pessoas que perderam o emprego, pessoas que, ao perderem o emprego, acabaram não pagando aluguel, sendo despejadas, enfim, famílias que chegaram de outras cidades, enfim, problemas de todas as formas, Sim. atingindo famílias com crianças. Bom, então vamos separar, porque todo mundo pensa assim, população em situação de rua é um grupo homogêneo. É como eu comecei a minha fala, né? Falou população em situação de rua, é aquela pessoa, um indivíduo sexo masculino, solteiro, que tem algum problema com o uso abusivo de drogas, tem algum problema de saúde mental, desempregado e está lá na Cracolândia. Não, isso é um pequeno recorte, talvez aí de 1.000 pessoas, 1.200 pessoas, num universo de 32 mil pessoas. Né? Agora, a gente, 5.200 pessoas nesse universo, nesse recorte de famílias. O que nós vamos fazer? Bom, para essas pessoas que têm problemas com o uso abusivo de drogas, estão na Cracolândia, a Prefeitura trabalha com o programa Redenção. Sim. Programa específico da área de saúde. Para as pessoas em situação de rua, em geral, nós temos várias soluções. Aliás, São Paulo é a cidade que tem o maior número de tipologias de atendimento. São Paulo tem repúblicas para pessoas que estão em situação de rua, por exemplo, já tem mais autonomia, já não tem mais nenhum tipo de dependência química e já tem condições de voltar para o mercado de trabalho, para a sociedade. Enfim, elas estão nas nossas repúblicas. Sim. São casas com 15 pessoas, Certo. bancadas pela Secretaria de Assistência Social. São Paulo tem os centros de acolhida, que, aliás, no início da gestão, até o início da gestão do prefeito Ricardo Nunes, vários centros tinham 500, 600 pessoas. Eram inadministráveis, não só do ponto de vista burocrático, mas também humano. Né? Porque como é que você oferece a saída para essas pessoas? O que a gente passou a fazer? Bom, no máximo centros de 200 pessoas, mais centros menores, para administrar melhor, para humanizar e para oferecer saída para essas pessoas. Sim. Mas nesse perfil, solteiros e tal. Bom, e para as famílias? Entre tantas tipologias que eu poderia aqui estar citando, mas e para as famílias? O que nós vamos fazer? A gente criou um modelo, que é o das Vilas Reencontro, com casas modulares, como você viu lá na inauguração da nossa vila, lá no Pari, que é a maior vila, ali tem 100 famílias, que comportam famílias com até 4 pessoas. Elas têm 18 metros quadrados, são feitas de um material que é o polissocianurato, que é um material muito utilizado em soluções de saúde. Fogo, né? Não pega fogo, tem um conforto térmico muito bom nesses dias de calor. Ontem eu estive lá com o governador do Rio Grande do Sul. E aí eu falei, bom, hoje vai ser um teste, porque ontem foi o dia mais quente do ano em São Paulo. Eu entrei no módulo, temperatura absolutamente agradável. Sim. Então tem enfim, tem proteção térmica, acústica, não pega fogo, fácil de limpar. E aí vão para lá as famílias. Com qual objetivo? Um objetivo claro e prioritário no trabalho da Prefeitura e da Secretaria de Assistência Social. Autonomia. Os pais, capacitação, vê as aptidões, destaca as aptidões. Ah, você é pintor, você é marceneiro, você é pedreiro, você é vendedor, enfim. Destaca essas aptidões, a gente tem um banco... Deixa eu só te fazer uma pergunta. A Prefeitura está, além de fazer essa triagem, ainda está encaminhando essas pessoas para o mercado de trabalho, via lá a Secretaria de Desenvolvimento via a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, muito bom. A gente tem uma conexão. As vilas funcionam em conexão. Então, a gente trabalha com a Secretaria do Trabalho, que nos oferece os POTs, os programas de operação trabalho, certo. Que oferecem salários para aquelas pessoas em situação de rua que estão nas vilas e podem trabalhar por um período, tem o seu recurso e também são capacitadas. Tem a Secretaria de Educação, que garante para nós as vagas para as crianças que estão nas vilas, ali na localidade, nas creches e nas escolas públicas, acompanhamento das crianças. Tem a Secretaria de Saúde, que faz o acompanhamento de vacina das crianças, as equipes de saúde da família, que acompanham as famílias e, quando necessário, algum atendimento de alguma pessoa que porventura esteja na vila pela retaguarda do CAPS, também do CAPS.
do atendimento psicossocial. Sim. Então, enfim, assim, é um trabalho todo integrado entre várias secretarias, com um objetivo nessas vilas. O objetivo qual é? Fazer com que aquela família recupere sua autonomia, sua dignidade e, de novo, possa voltar a se reinserir na sociedade. Com uma saída habitacional, uma saída habitacional definitiva. Sim. Agora, eu fecho a minha fala aqui dizendo o seguinte. A gente está enfrentando hoje, nós temos, você lembrou no começo da sua pergunta, nós temos 3 vilas, já chegamos a aproximadamente 800 leitos. Nós vamos entregar agora, a semana que vem, se Deus quiser, em 10 dias, a gente está aguardando a Enel, ligar a energia, porque está toda pronta a vila em Santo Amaro. A 4ª vila nós vamos chegar a 1000 leitos nessa modalidade. Sim. E aí, o que está acontecendo? Nós iniciamos mais 5 outras vilas. As 4 primeiras foram no centro e no centro expandido. As 5 outras já em regiões um pouco mais distantes, mais periféricas, Sim. porque a gente tem população em situação de rua espalhada por toda a cidade hoje. E o que a gente está vendo? Tem gente trabalhando com fake news, dizendo o seguinte: olha, esse negócio de Vila Reencontro, vão trazer para cá, para o bairro, a Cracolândia. Mentira. Mentira, porque não é o público da Cracolândia ou que está no centro que está sendo trazido para as regiões mais distantes da cidade. O público da Cracolândia tem um atendimento com programas como o programa Redenção. É outra coisa, voltado para pessoas com dependência química. O público das Vilas Encontro são famílias e famílias com crianças. Para se ter uma ideia de como funciona, aí a segunda coisa que as pessoas se preocupam. Mas vai ficar um problema, porque as pessoas vão ficar ali na frente, vão ficar desocupadas, ou vai ter um abandono depois do programa. Perguntas que acontecem, mas que são insufladas por desinformação. Ou, outra coisa muito comum, vai aumentar a violência aqui no bairro. A gente já tem tantos problemas, vai trazer mais isso, vai aumentar a violência. Nós temos 3 vilas, vem a 4ª agora. Nessas 3 vilas, nós temos um levantamento agora já vai completar 1 ano agora em dezembro. Sim. Do programa. Nós não tivemos nenhum incidente de violência no entorno das vilas ou qualquer problema com a vizinhança. Sim. Nenhuma concentração de pessoas que moram nas vilas na frente, muito pelo contrário. No caso da vila que você foi, lá no Paris, que é em frente ao Shopping D, existe uma articulação tão positiva, tão boa, que o próprio superintendente do Shopping D ofereceu capacitação para quem está morando ali na vila, e tem pessoas que moram na Vila Reencontro, famílias que estavam em situação de rua, estão morando na Vila Reencontro e que estão trabalhando no Shopping D em frente. Quer dizer, é assim que a gente consegue dar uma resposta para esse que é hoje, sem dúvida, o maior desafio da cidade. E é um problema, é uma questão de todos nós. Muita gente fala assim, eu quero muito, me conta Bezerra, precisa tirar as pessoas da rua, hein? Precisa, desde que não seja lá não coloque perto da minha casa nem perto do meu comércio. Agora, todos os países no mundo onde as políticas públicas deram certo para acolher as pessoas em situação de rua, mostraram que as experiências todas vão na mesma direção. Ou seja, as pessoas vão sendo acolhidas em vários tipos, principalmente soluções habitacionais e espalhadas por toda a cidade. Porque a ideia não é nem jogar ninguém, porque tem gente que quer, manda longe da cidade, ou então cria um gueto e esconde essas pessoas. Isso não existe, isso não funciona, não é assim que a gente enfrenta uma questão que é uma questão que não é só de São Paulo, tá? É uma questão brasileira e é uma questão mundial. Todas as grandes cidades do mundo hoje enfrentam dilemas com a população, com o crescimento da população em situação de rua, especialmente depois da pandemia. É verdade. Bom, vocês estão vendo aí a entrevista com o secretário Carlos Bezerra, da SMADES, e eu quero aproveitar esse bate-papo aqui, vai longe, e antes de prosseguirmos, eu queria pedir que você que está aí nos acompanhando, se você está vendo essa entrevista, está gostando, deixa aí seu like, se inscreva no canal, clica aí no sininho logo acima da palavra inscrito, para que você possa ser
notificado quando nós tivermos outras entrevistas tão boas quanto esta aqui. Bezerra, eu queria falar sobre a forma de abordagem dessas pessoas em situação de rua, né? Voltando à expressão, que eu não sei se é a mais politicamente correta nesse momento, mas as pessoas, eu me refiro às pessoas que estão lá na Praça da Sé, ou estão agora ali na região do Glicério, né? E que muitas vezes está criando certas dificuldades para poder ser alcançadas pelos programas da Prefeitura e também do Estado. Como que você enfrenta essa situação? É muito importante, e a gente estava conversando sobre isso, né? É muito importante a gente diferenciar o trabalho da assistência social, pessoas em situação de rua, da Cracolândia e daquilo que... Enfim, das pessoas que estão na Cracolândia. Sim. Nós, da gestão do prefeito Ricardo Nunes, a gente tem uma clareza muito grande sobre a Cracolândia e sobre a forma de ação, o papel de cada secretaria, enfim, o papel de cada agente público na Cracolândia. Então, por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, a gente pode dividir a Cracolândia em pelo menos 3 partes. Né? Então você tem pessoas em situação de rua, que não necessariamente tenham algum tipo de dependência química, enfim, muitas vezes, às vezes, famílias que ali estão, pessoas que ali estão, enfim, gente que perdeu emprego, gente que teve problemas em casa, que teve rompimentos familiares, enfim, tá lá. Pessoas em situação de rua que estão na Cracolândia. Sim. Essas pessoas são as pessoas com as quais nós trabalhamos, da assistência social. Você tem um segundo grupo de pessoas, que são pessoas que podem também estar em situação de rua e que estão com problemas graves de dependência química, né? Por exemplo, uma dependência gravíssima do crack, agora com essas novas drogas K, então chegando, isso é um... K9. K9, isso é terrível, né? Aliás, eu vi em outros países, eu tive uma experiência no ano passado. A gente está fazendo um termo de cooperação, a gente fez um termo de cooperação com a cidade de Vancouver. E Vancouver tem uma experiência bem interessante também, com o acolhimento de pessoas em situação de rua, programas voltados para pessoas que são dependentes químicos e tal. E lá, tanto no Canadá quanto no Nordeste dos Estados Unidos, eles têm problemas com outro tipo de droga, que é o fentanil, que são drogas injetáveis, opioides e tal. Cara, é terrível. A gente pensa que Cracolândia é uma coisa que só acontece aqui no Brasil. Eu me lembro, acho que você deve ter visto o vídeo. Eu me lembro que eu estava em Vancouver, uma cidade canadense, riquíssima. E tal. Estou passando na principal avenida de Vancouver. E o prefeito Ricardo Nunes não sabia que eu estava lá, nesse programa. Sim. Não me lembro porquê, mas ele não sabia. A gente se encontrou, porque acho que ele estava vindo de outra e eu estava indo para lá, nesse programa de cooperação São Paulo-Vancouver. E aí eu gravei um vídeo e mandei para ele. Falei, sabe onde eu tô? Aí ele pegou e me respondeu no Zap. Na Cracolândia, né? Ele falou, sim. Aí eu peguei e respondi, sim, em Vancouver. Aí ele pegou o telefone. Falou, o quê? Você tá no Canadá? Eu falei, sim, tô aqui, nós vamos num programa tal. Lembra aquele? Lembrei, ele lembrou. Eu falei, então, ele olhou a imagem, qualquer um de nós, eu tenho até no meu Instagram, né, tá lá a imagem, você percebe claramente a semelhança, né, da própria Cracolândia, de uma cidade como Vancouver e de São Paulo. Não, eu vi recentemente um vídeo de São Francisco, de Los Angeles. São Francisco ou Los Angeles. Pronto. Um absurdo, Pronto. Né? Com assim, na calçada da fama lá, virou uma Cracolândia também, não, tomada com agravante que uma essa coisa droga, gravíssima. Ela é, assim, eu não tinha visto os impactos dela. Bom, você sabe que eu sou médico, né? Sim. Os impactos dela de forma tão clara eu não tinha visto, mas com o passar do tempo de uso, ela vai deprimindo o sistema nervoso central de uma forma, as pessoas vão se encolhendo, assim, sabe, se encurvando. Se curvando. Assim, as pessoas andando completamente encurvadas, ou então no chão, na calçada, em posição fetal. Vi pessoas convulsionando. É um quadro, assim, terrível. Mas, enfim, isso é um problema hoje das grandes cidades do mundo que precisa ser enfrentado com muita clareza. E São Paulo eu estava falando, né? Avancei um pouquinho aqui. Então a gente tem assistência social cuidando de pessoas em situação de rua, a gente tem a saúde cuidando de pessoas em situação de rua que tem dependência química, e a gente tem um terceiro grupo de pessoas que está lá na Cracolândia, que são o quê?
que são os criminosos. E aí é uma questão de segurança pública e de polícia, né? Que faz o enfrentamento com o traficante, que muitas vezes usa como escudo humano pessoas que estão absolutamente à mercê, né, por causa da dependência química e do uso de drogas. Então, esse trabalho, essa diferenciação, ela é muito importante. Mas acho que você ia falar. queria te mostrar um vídeo que está aqui na página Itaim Mil Grau. Opa. Olha para você ver. A pessoa está totalmente curvada assim olha lá. no chão, tá vendo? Tô vendo. Né? Tô vendo. Ela totalmente é exatamente curvada. esse quadro. Exatamente, Esse esse é é o o quadro, é o K9. K9, é uma tragédia pública. Desgraça. Né? E agora também atingindo crianças. Agora, você estava falando, eu acabei falando um pouco da diferenciação lá da Cracolândia, mas você estava me perguntando sobre a abordagem. Sobre a abordagem, né? A abordagem da assistência social, ela visa um objetivo, que é qual? É construir o vínculo afetivo com a pessoa que está sendo abordada, que é um vínculo de confiança, para que aquela pessoa, ao formar esse vínculo, aquela pessoa que está em situação de rua, ao formar esse vínculo de confiança, ela possa então ser acompanhada, ser levada para um equipamento onde ela possa ser acolhida. Seja num hotel social, que a prefeitura tem, quando eu assumi a gente tinha 1.700 vagas, hoje nós temos 4.000 vagas, a gente avançou bastante nisso. Seja num chamado, o pessoal chama de albergue, a gente chama de os centros de acolhida, seja nas vilas de encontro, enfim, mas precisa a construção desse vínculo, né? E não é um trabalho simples, né? É um trabalho extremamente complexo, porque muitas pessoas, muitas vezes, estão resistentes, não querem ir. Outras pessoas, às vezes, estão nas ruas sob o efeito de drogas e de álcool. Outras pessoas... tem um desafio muito grande, Edivaldo, que eu não falei aqui, que é o quê? Chegar à situação de rua é um processo. Estar em situação de rua é um processo que leva tempo para você chegar. Ou seja, leva tempo para alguém cair e chegar à situação de rua. Ou seja, é o fundo do poço. É isso. Tem um conflito familiar, aí, sei lá, começou a usar droga, álcool, né? ou perdeu o emprego, enfim, vai, até que chega à situação de rua. Do mesmo jeito que leva tempo chegar à situação de rua leva tempo para sair. E o censo e os estudos interessantes. O nosso censo mostra que o principal... Você sabe qual que é a principal causa que leva as pessoas à situação de rua? Qual que você acha que é? Eu pensava que era questão de envolvimento com droga e álcool. A maior parte das pessoas acha isso. Mas os nossos dados mostram que o principal, mais de 45%, o principal elemento o principal fator que leva as pessoas para a situação de rua são conflitos familiares. Agora, claro, essas coisas acabam se misturando. Né? Você não sabe onde começa, por exemplo, e aí tem uso abusivo de álcool, aí tem desemprego, aí nunca tem... é uma coisa só, Isso. né? Mas como principal, né, me surpreende muita gente. essa informação. Muita gente. E aí a pessoa está lá e ela precisa recuperar esse vínculo. E o segredo está em recuperar esse vínculo, se fazer entender para poder trazer essa pessoa de volta, como eu dizia, leva tempo para chegar à situação de rua, assim como leva tempo para tirar. Agora, o que é mais complexo, de volta? Quanto mais tempo a pessoa passa nessa situação de rua, mais difícil é retirá-la dessa situação. Por quê? Ela vai criando outros vínculos na rua, ela vai se reconfigurando como ser humano, como gente. Quer dizer, muitos, depois de muitos anos, passam a desenvolver questões ligadas à saúde mental, outros passam a usar droga, outros são submetidos a formas de violência inimagináveis, porque você está em situação de rua. Imagina, isso te expõe. Imagina o que é, por exemplo, Edivaldo, você está dormindo na rua, está dormindo na iminência, por exemplo, de qualquer momento, sei lá, de alguém vir te dar uma facada. Ou de alguém vir, como aconteceu, lembra, alguns anos atrás, joga álcool e toca fogo em cima de você. Né? Então, quer dizer, você está numa situação... desconfortável. O tempo todo da iminência da violência. Agora, imagina, 1 mês, 6, 1 ano, 5, 10 anos. Né? Então, assim, isso tudo
assim, tem um impacto muito grande nas pessoas com relação a isso. Então, o desafio é prevenção, impedir que as pessoas cheguem à situação de rua e, quando chegarem, a gente trabalhar para tentar tirar o mais rápido possível. E aí, eu queria colocar duas coisas importantes. Notícia boa que quase ninguém fala. A Prefeitura de São Paulo, através dos seus 330 equipamentos voltados para a população em situação de rua e pessoas em vulnerabilidade espalhadas pela cidade toda, de janeiro de 2022 a setembro de 2023, a gente deu saída qualificada, ou seja, deu a possibilidade de sair da rua, pessoas que saíram da rua. que conseguiu um emprego. Ou, sei lá, passou a pagar um aluguel, ou voltou para casa. Enfim. Foram mais de 18.400 pessoas. Que maravilha. 18.480 pessoas. Aí você olha para mim e fala assim, mas Bezerra, a gente olha nas ruas e a sensação que a gente tem é que não está saindo tanta gente. Está saindo em média 1.050 pessoas por mês, todo mês, de situação de rua em São Paulo. E aí eu vou falar para você, faça a lição de casa e faça um exercício que eu já fiz várias vezes, porque eu não sou secretário de gabinete, eu gosto, bom, você me acompanha. Sim. Eu gosto de estar na rua, de acompanhar minhas equipes, inclusive para ver a abordagem, porque a gente trabalha muito para humanizar a abordagem. Eu sempre estou falando para o meu pessoal que está na rua, eu falo, pessoal, sempre chamando pelo nome, sempre olhando nos olhos, sempre pegando na mão, sabe? Sempre tocando nas pessoas se elas permitirem, quer dizer, tem um ser humano ali, né? O tempo todo, assim, essa humanização no resgate do vínculo é muito importante. Mas, por exemplo, se você ficar na região do terminal rodoviário Tietê, no começo de noite, todos os dias, especialmente aos finais de semana, você vai ver a quantidade de pessoas chegando a São Paulo e em sua imensa maioria. Eu vi até uma conversa de que algumas cidades do entorno estavam mandando os moradores de rua para São Paulo. Muita gente relatando isso. Muita gente relatando isso. Eu que vi por isso. falta de equipamentos em outras cidades, as pessoas vindo para a cidade de São Paulo. Então, é um desafio. Então, a gente está tirando muita gente, porque a gente ampliou muito programa, né? A gente ampliou os programas, ampliou o número de leitos. Pra você ter uma noção, em 2 anos a gente aumentou em quase 150% o número de leitos na cidade. A gente saiu aí em torno de 16 mil para 25 mil. Né? É a maior, enfim, na taxa histórica, é o maior avanço em um curto espaço de tempo. E por que não dizer o maior investimento na área social feito pela Prefeitura de São Paulo? Né? O prefeito Ricardo Nunes vê isso, ele olha para isso como prioritário. Ele está olhando, falando, escuta, é importante, a gente tem que ampliar. Agora, ao mesmo tempo em que a gente amplia o número de vagas, ao mesmo tempo em que a gente está mudando totalmente, por exemplo, a abordagem. A gente mudou. Essa semana mesmo, eu não sei se você chegou a ver, mas a semana passada a gente tem um programa chamado Ampara, que é uma equipe multiprofissional, né, formado por vários profissionais, entre eles, entre os educadores sociais, pessoas em situação de rua, tem gente até que mora nas nossas vilas de encontro, que tem trajetória de rua, que fazem parte, para humanizar a abordagem, né? E para fazer novas experimentações. E a gente tem também arte-educadores. E a gente percebeu que a arte é um elemento incrível de atração para abordagem na população em situação de rua. Os nossos arte-educadores, eles pegam um violão, trazem, as pessoas em situação de rua se achegam. Porque às vezes elas viam o coletinho da prefeitura, da SMADS, não quero, já sei, não quero. Mas aí vê ali, tocando violão, declamando uma poesia, cantando um rap, contando uma história, se chegam. E a gente foi vendo que isso, entre tantos outros fatores, melhorou muito a adesão à abordagem, o que fez com que houvesse o quê? Um aumento no número de acolhimentos. A gente estava com uma média em torno de 20% na abordagem tradicional de acolhimentos. Nós ultrapassamos os 50%, 60%. Isso é bastante. As pessoas acham que é todo mundo, né? Isso é bastante. Mas o que a gente fez a semana passada? Tem uma iniciativa que a gente lançou que é a Combosa Cultural. Uma Kombi
que a gente para em vários locais da cidade onde tem concentração de população em situação de rua. Sim. E a nossa equipe fica lá tocando violão, tem uma biblioteca lá dentro, ficam contando história para as crianças, os fantoches, não sei o que, papapá. Isso melhora muito a vinculação. Facilita a abordagem. Facilita a abordagem e especialmente um outro aspecto importante é a questão da abordagem de criança e adolescente. Né? Nós, infelizmente, também tivemos um aumento significativo no número de crianças e adolescentes nas nossas ruas. Aumenta o fator adultos econômico. E o fator econômico está muito ligado. Mais de 70% por causa de exploração de trabalho infantil. Sim. Eu queria avançar um pouco no nosso bate-papo, Bezerra, agora falando de um assunto um pouco mais chato, que é a reação contrária, né, às vilas reencontros em alguns bairros, né? Eu tenho acompanhado. Aqui em São Miguel é um outro caso, né? Não são vilas reencontros, são hotéis sociais, né? Ali na Vila Jacuí, basicamente, né, teve uma reação a isso, mas ali naquela praça ali em Itaquera, em José Bonifácio, né, teve também um problema, né? Você estava ali iniciando um equipamento e houve reação, o vereador do bairro falou que não ficou sabendo, o subprefeito também parece que disse que não ficou sabendo do que estava se tratando. E houve ainda probleminhas lá na cidade de Tiradentes, em Goianazes, Jabaquara. Né? Então, diante disso tudo, você acha que está havendo algum problema de comunicação desses projetos, da implantação desses projetos? Você acha que falta talvez um problema de comunicação mais global da Prefeitura de São Paulo para mostrar a importância desse novo programa, né, da Vila Reencontro? Ou você acha que realmente falta de sensibilidade dos moradores, que depois que chegam ali numa situação tal de conforto e de realização pessoal, não quer abrir mão, talvez assim, nem do seu sossego, eu diria, mas abrir mão da sua zona de conforto, falar assim, vai chegar um estranho para ficar aqui do meu lado, que já vem com a chancela de que tem ali a retaguarda da prefeitura, portanto, eventualmente deve ter algum problema. O que você acha que está facilitando esses conflitos na hora da implantação das vilas de reencontro desses bairros? Eu acho que esse rechaço, essa resistência. À implantação das vilas de reencontro, a gente não consegue explicar por um único fator. São muitos fatores. Aliás, isso não é só paulistano, nem só brasileiro. Sim. Interessante, estava te falando agora há pouco do Canadá. De Vancouver. Quando eu estive conversando com eles lá, eles usavam uma frase que são movimentos que acontecem, por exemplo, em Vancouver, no Canadá, e também em Toronto, que era not in my backyard, ou seja, assim, não quero no meu jardim, não quero na minha vizinhança. Uhum. Que é aquela coisa, eu quero que você resolva, desde que não seja aqui. não seja perto de mim, não seja aqui. Sim. Quer dizer, isso não é uma coisa exclusiva daqui nossa, mas aí tem uma série de fatores concorrendo, vamos dizer, trabalhando de certa forma, trabalhando para isso, que é o quê? Eu penso que sim, você aponta um fator importante, a Prefeitura de São Paulo precisa de dar mais visibilidade às vilas, mostrando o que é o trabalho das vilas, qual é o público que está nas vilas, o fato de que as vilas, em todos os lugares que estiveram, não houve sequer uma única vírgula, né, de aumento, um único sinal de aumento, seja de violência, seja de desentendimentos com a comunidade do entorno, nada disso. Isso é muito importante, quer dizer, são famílias com crianças que vão para lá, pais que vão ser qualificados, pais e mães que vão ser capacitados, qualificados para o trabalho, crianças que vão para a escola, famílias que estão vivendo uma situação de vulnerabilidade, de infortúnio. Como poderia ser eu ou você, em algum momento das nossas vidas. Aliás, eu queria te dar um testemunho pessoal, né? Eu, quando vim para São Paulo, vim com 15 anos de idade, e praticamente uma situação, uma pessoa assim, em extrema vulnerabilidade. Naquela época eu vim com dinheiro de um mês para pagar uma pensão e consegui, com muito sofrimento, depois de passar umas 4 pensões,
eu consegui uma lá na Sebastião Pereira, continuação da Rua das Palmeiras, perto do Largo Santa Cecília. Eu consegui que uma pensão de um libanês me aceitasse, mesmo sendo de menor, a morar naquela pensão. E ali, logo em seguida, eu consegui meu primeiro emprego em São Paulo. Mas, assim, eu que já tive uma história na minha infância de dificuldade de separação familiar e tudo mais, né? Então eu tenho naturalmente um posicionamento muito pró às decisões que estão sendo tomadas, e aqui digo com clareza, não é porque é uma decisão do prefeito Ricardo Nunes e uma participação direta sua, mas porque, de fato, até porque eu vivenciei na pele o problema do preconceito, né, da dificuldade. Porém, eu queria citar um caso em especial, que é o caso ali de Itaquera, né, no José Bonifácio, que pegaram uma área para fazer a vila em uma praça pública, que na verdade é uma praça pública local, né? E isso parece que gerou um maior desconforto ali, né? Você acha que talvez se tivesse ali tido uma conversa maior com os agentes, formadores de opinião dentro do bairro, se tivesse envolvido mais a subprefeitura, líderes locais, né, talvez teria permitido, talvez de repente pensar assim, vamos fazer sim a Vila Reencontro no bairro, porém nós vamos sugerir um terreno aqui que talvez seja mais apropriado e não tenha tanta reação. Você acha que é possível? Então, eu estava te falando, são vários fatores que concorrem aí para o que está acontecendo, né? Sim. Estava falando, entre algumas questões, a desinformação, né? E aí vem a fake news, vem o oportunismo. Há um desconhecimento também do processo que foi para se chegar à implantação de uma Vila Reencontro. Sim. Quem escolhe os terrenos não é a Secretaria de Assistência Social. A Secretaria de Assistência Social, ela executa as vilas. Como esses terrenos são escolhidos? Há um comitê na prefeitura, um comitê multissecretarial que envolve várias secretarias, e que esse comitê faz o quê? Esse comitê faz um levantamento, ele faz um pedido para todas as subprefeituras para que elas disponibilizem terrenos ou áreas públicas onde podem ser implantadas vilas Reencontro. Sim. Então, os subprefeitos encaminham para esse comitê. Aí, sei lá, de 1000 terrenos na cidade, eles vão passar por um filtro. Então aí você vai ter áreas que, ao serem checadas pelo comitê, não tem documentação, a área é imprópria, sim, ou a área tem uma cobertura verde muito grande, tem muitas árvores, ou, sei lá, o solo está comprometido. Enfim, tem 1000 empecilhos. Aí o funil vai fazendo assim, e daqueles 1000, você vai ter 20. Você vai ter 20. Desses 20, agora o comitê precisa fazer o quê? Peraí, nós precisamos ver, dentro da concentração que se tem de população em situação de rua, das necessidades, nós precisamos ver aonde que bate e tal. E aí, isso vai sendo feito. No caso específico, a gente recebeu esse terreno, que não consta como praça, no georreferenciamento da prefeitura, não constava como praça. Eu não conheço... Era usada como praça, mas não constava, né? Eu não conheço nenhuma praça asfaltada, sim, sim. Você conhece uma praça asfaltada? Não existe praça asfaltada na cidade. Era um espaço utilizado por uma feira irregular há muitos anos, e, pelo que eu fui informado, porque nós só tivemos a liberação, porque, pelo que eu fui informado, o subprefeito fez uma reunião com os feirantes que utilizavam aquela feira, porque a comunidade, inclusive, não queria aquela feira lá. Sim. Né? Essa chamada praça nunca teve uma intervenção, sim, de revitalização pública. Jamais ela teve isso. Né? Mas aí, o que aconteceu? Eles pediram, ele anunciou para os feirantes que aquela feira aconteceria não mais em cima daquele terreno, mas na rua do entorno. Porque ali haveria uma intervenção para a implantação de uma Vila Reencontro. Sim. Ok, começaram a conversar,
De imediato, quando começaram a conversar e quando a comunidade ficou sabendo, de imediato eu fui pessoalmente lá. Eu fui lá. Eu fui lá pelo menos 3 vezes. Me sentei com a comunidade. Eu, secretário de Assistência Social, fui lá, conversei com a comunidade, ouvi a todos, independentemente dos argumentos todos. Expliquei item por item de como era uma Vila Reencontro, como ela funcionava, qual era o público, por que estava acontecendo ali, quais eram os critérios, como esse comitê havia nos enviado e pá. Não bastasse isso, Divaldo, nós terminamos aquela reunião, eu falei para a população o seguinte: separem um grupo de lideranças locais, 10, 12, 15 lideranças locais, e nós vamos fazer uma visita a uma Vila Reencontro, porque vocês não conhecem. Alguém aqui conhece uma vila? Não, ninguém conhecia. Então nós vamos lá. Levei essas 15 lideranças, 15, 20 lideranças para a Vila Reencontro do Pari. Essas lideranças entrevistaram as famílias, conheceram o projeto, viram tudo. Tiveram um encontro, por exemplo, com o superintendente do shopping que antes da implantação, ele e o pessoal do Instituto Federal chegaram a levantar 7.000 assinaturas contra a implantação da Vila Reencontro lá. Porque ele falou, vai acabar com 2.500 empregos. Aqui, mesma reação. Sim. E nós falamos, não vai, assim. E eles, ao final, nos apoiaram e hoje são os maiores defensores do projeto. Ele foi espontaneamente conversar com esse grupo. Falou, olha, eu tinha essa opinião, mas hoje, assim. Ouviram tudo. Terminada a reunião, eles falaram assim, olha, o projeto é maravilhoso. A gente acha incrível, mas o de sempre. Aqui, não. Aí eu falei assim, mas façam uma proposta. Nós estamos aqui para isso. Nós queremos uma praça. Nós queremos um espaço de lazer. Mas hoje vocês não têm isso lá. Que todo mundo que vai lá sabe que ali não é isso. Sim. O que nós fizemos? Chamamos a equipe de engenheiros. Eu falei, olha, esse é um pleito da comunidade. Vamos readaptar. Readapte-se. Redesenhe-se a planta, a vila. Sim. Fizeram isso. E aí, a planta da nova vila faz com que haja uma vila e se contemple num espaço uma área verde bastante significativo, uma área com uma quadra, um espaço para idosos com ATIs. Exatamente, e um espaço para crianças. Sim. Ou seja, a comunidade está contemplada. Sim. Com uma área de lazer, a vila está contemplada e a gente faz a integração de todos. Sim. Qual foi a resposta? Não. Não aceitamos em hipótese alguma. Então, ao final, você chega à conclusão de que o problema, aqui humildemente falando, que o problema, poxa, os pleitos são atendidos, o diálogo é estabelecido, a conversa é permanente, mas assim, o que se quer não é um entendimento, ou informação, ou compreensão do projeto. Sim. O que se quer é que não aconteça o projeto em hipótese alguma ali naquele local. Né? Então assim, agora, isso não é só ali. Todos os locais onde a gente fala da implantação de vilas Reencontro, imediatamente. Engraçado que a reação é essa. Que as pessoas... Mas depois que está implantado... Não, e todo mundo quando chega na cidade fala, a cidade está um horror, a cidade está terrível, só tem Cracolândia, só tem pessoas lá, né? E está mesmo, né? Um perigo. Esses dias eu vi um vídeo, já vi vários, né? Mas o último que eu vi lá na Rio Branco, né? O pessoal quebrando tudo, né? Então, tem que ter uma solução. Infelizmente, não se faz... né? Não é brincadeira, né? Você administrar uma cidade do tamanho da cidade de São Paulo e nessa área social não tem como resolver um problema como esse tão complexo da Cracolândia sem não tomar uma solução. Agora, é muito importante deixar claro para as pessoas que as vilas Reencontro não tem pessoas vindas da Cracolândia. Tá. São famílias que estão em situação de rua, que vão passar ali na vila de 12 a 24 meses. Sim. E, ao recuperarem sua autonomia, elas têm uma solução outra de moradia. De moradia. Aquele é um espaço que a gente chama de moradia transitória, de moradia de transição, para que a pessoa se reorganize, né? Se reorganize, inclusive, nas coisas mais elementares, na vivência comunitária. Sim.
que ao estar na rua muitas pessoas perdem, no aprendizado com a se cozinhar. Uma requalificação profissional. Requalificação profissional, enfim, as próprias crianças, né, no convívio comunitário, tem horta, todas as vilas têm horta. Por exemplo, as pessoas não sabem, mas as vilas elas são administradas, elas são como um condomínio, em que a prefeitura convenia uma organização social que administra o condomínio, faz a cogestão com a organização, que faz a cogestão com os moradores da vila. E como é que funciona isso? Por exemplo, toda a limpeza do local, tanto da parte interna dos módulos quanto das áreas comuns, é feita por coletivos de moradores. O plantio e a colheita das hortas, coletivo de moradores. Sim. Tudo decidido em assembleia. Você vai, eu convido quem quiser ir às vilas em encontro, não precisa ir com a gente, porque aí fala, se vai com a gente, eles estão maquiando. Passe em frente. Você não encontra uma pessoa na frente. Sim. Né? Você vê a absoluta tranquilidade nos locais onde elas estão inseridas. O dia todo acompanhando. Além do que tem isso. E mais, o prefeito Ricardo Nunes agora também está instalando as câmeras, as câmeras do programa Smart Sampa. Isso. Né? Que são de identificação de pessoas, tal, na região central e tal. Todas as vilas tem câmera de identificação. Exatamente. Elas têm portarias, para identificação, não pode entrar qualquer um, enfim. Quer dizer, é um programa que tem, inclusive, resultados promissores. Em um ano, muita gente acha que é pouco, mas o resultado é muito promissor. Mais de 80 pessoas já tiveram saída qualificada antes de cumprir o prazo. O prazo mínimo que seria 12 meses. Então, assim, você tem sinais resultados claros positivos, que os resultados são promissores. É uma nova abordagem. Teve alguma ali nessas vilas, não a Pari, que foi inaugurada agora recentemente, mas nas outras duas, tem algum boletim de ocorrência de alguma situação que aconteceu no entorno da vila, ou de violência, ou de droga que foi causada por morador das vilas? No entorno das vilas, nenhuma ocorrência. Agora, nas vilas, você vai ter questões a serem administradas. Entre um e outro, uma briga. Eu não sei você. Vizinhos. Eu agora não moro mais. Eu moro num prédio, mas não é um condomínio. Eu já morei num condomínio maior. Cara, reunião de condomínio, o que é? Que nem outro dia um morador aqui da Zona Leste me falou o seguinte, falou assim, olha, eu topo a instalação dessa vila aqui. Você me garante, falou pra mim assim, você me garante que não vai ter ninguém aqui que vai usar droga? Eu falei, eu garanto, com uma condição. Aí ele olhou para mim, qual? Que você me garanta que nesse quarteirão, não estou nem falando do bairro, que nesse quarteirão aqui não tem ninguém que abusa e usa droga e álcool. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, quer dizer, vamos botar o pé no chão. Agora, para fechar aqui, o que é importante dizer também? Eu compreendo os receios da população. Você olha para a televisão, rapaz do céu, é o tempo inteiro. Cracolândia, violência, medo, assalto, agressões. As pessoas se assustam, com toda a razão. Porque segurança é uma sensação. As pessoas... aquilo tudo para elas é desconhecido. Quem é que está vindo para cá? Sim. Qual o objetivo? Que projeto é esse? Como é que é? É absolutamente compreensível a reação das pessoas. Sim. E daí a necessidade da gente ter campanhas mais intensas de informação. Agora, por outro lado, no momento em que se esclarece tudo, o que a gente não pode permitir é que o oportunismo de uma meia dúzia, porque a maioria da população é extremamente solidária, sabe? Sim. Enfim, é acolhedora. É que é a minoria ruidosa. Mas essa minoria fica inflamando com mentiras. Depois que trouxe a informação correta, fala, olha, para com isso. Então, eu queria ainda, pegando nesse tópico, que você falasse qual a diferença entre a Vila Reencontro, os centros de acolhida e os hotéis sociais. Lembrando que eu estive visitando o centro de acolhida aqui do Encosta Norte, e tive também na inauguração lá do centro de acolhida ali de Itaquera, ali perto esqueci o nome ali, mas atrás da Jacopêssego, nós estivemos lá. E também acompanho os hotéis sociais aqui na Vila Jacuí, onde está tendo também uma reação ali de moradores descontentes. Ali eles dizem que aumentou
a violência no bairro. Eu não tenho nenhuma indicação de que isso de fato aconteceu. Então, queria que você falasse, ô Bezerra, dessa diferença desses 3 programas e o que pode estar sendo feito para melhorar. E para que fique claro também, para quem está nos acompanhando, para saber a diferenciação dos projetos e por que eles devem ter medo de um programa ou por que eles não devem ter medo de implantação de uma casa como a Vila Reencontro em um determinado bairro. São programas completamente diferentes. A gente que estava conversando no início do programa falando o seguinte: a maior parte das pessoas confunde população em situação de rua com Cracolândia. Isso. São coisas diferentes. Ou seja, população em situação de rua não é um bloco homogêneo. População em situação de rua, você tem indivíduos adultos, sexo masculino, tal, usando drogas ou não, com doença de saúde mental ou não. Aí você tem mulheres, aí você tem crianças, você tem população LGBTQIA+, você tem imigrantes, refugiados, você tem deficientes físicos, você tem gente de todo tipo de situação de rua. Inclusive São Paulo se destaca no mundo, Divaldo, no mundo, pouca gente sabe disso. Mas nós, por exemplo, somos uma cidade que tem 5 centros de acolhida para a população em situação de rua voltados só para imigrantes. Nós temos aqui na Penha, a gente tem um hotel social, por exemplo, onde nós temos acolhidos 220 afegãos. Nós temos o Amparo Maternal na Vila Mariana, uma casa que hoje recebe mulheres em situação de vulnerabilidade que estão grávidas. Das 100 vagas que nós temos, 99% são mulheres angolanas. Né? E aí por aí vai. Na Penha tem Palotinas, enfim, a gente tem vários. Assim, isso é São Paulo. Sim. São Paulo é uma das únicas cidades do mundo, por exemplo, que tem espaços específicos de acolhimento para homens trans e mulheres trans. Você vai olhar e falar assim, mas por que isso, Bezerra? Porque se você colocar um homem trans ou uma mulher trans misturados com a população em situação de rua em geral, num centro de acolhida normal, vai acontecer violência. Esse é o problema. Entendeu? Sim. Então, assim, São Paulo tem... A gente aqui tem muito essa clareza. E esses 3 programas são muito diferentes. Porque você tem a Vila Reencontro, famílias e crianças em situação de rua que vão passar lá de 12 a 24 meses morando naquele local, Sim. sendo capacitados, qualificados, acompanhados e monitorados em sua evolução nutricional, educacional e também de trabalho. Sim. Né? Você tem um trabalho muito próximo, que está funcionando muito bem. Sim. E por isso você não vê gente na frente, você não tem questões, você não tem nenhuma queixa de violência no entorno. Ou seja, é um programa que vai andando de forma muito ajustada. Sim. Vai ter seus ajustes a serem feitos ao longo do tempo? Com certeza. Mas em um ano a gente já vai percebendo o caminho que vai tomando. Sim. Bom, agora, a gente tem centros de acolhida. Qual é o público? Em sua maioria, nós temos centros de acolhida voltados para homens e também para mulheres. Os centros de acolhida recebem homens solteiros, em sua maioria, de todos os tipos. Sim. Ali também tem pessoas que usam álcool e drogas. Sim. Né? Então, assim, uma população diferente, distinta, que vai para esse espaço. Que é esse que estão nos imóveis da Fundação, a antiga Fundação Casa. Não, na Fundação Casa o mesmo perfil das Vilas Reencontro. Ah, sim. Inclusive na Fundação Casa a gente tem idosos, Agora a gente vai ter uma aqui em Guaianazes, que a gente vai ter também um CEDESP junto, para que o público mais jovem e o público adulto também seja capacitado, porque a gente está tendo muita saída qualificada nesses espaços. Sim. Mas é um público já mais mulheres, idosos e casais. Tem alguns imigrantes também. Mas nos centros de acolhida, que são os chamados albergues, esse você tem indivíduos solteiros, masculinos, vão só para dormir, em geral. E aí você tem uma população diferente, um pouco mais complexa. Sim. E aí tem um trabalho a ser feito, que é o mesmo trabalho que a gente está cobrando também dos hotéis sociais. E eu vou explicar por quê. Os hotéis sociais, eu acompanhei de muito perto essa questão aqui no Jacuí, sim, do hotel social. Nós temos 80 pessoas no hotel social, um público de famílias que veio para cá.
né? É o público de famílias que vem para cá. Famílias e famílias com crianças. E nós começamos a ter algumas queixas de pessoas que, na frente do hotel, passaram então a fazer o uso de drogas na frente do hotel. E drogas que eu digo é fazer uso de maconha, drogas, vamos dizer assim, drogas mais leves, que estavam ali. Nós tivemos queixas também, nós não tivemos nenhuma queixa de violência, mas tivemos ali que foi denunciado, mas tivemos denúncias de que estaria aumentando o número de furtos ali na área. No entorno. Ao procurarmos as autoridades policiais locais para que confirmassem a informação, não houve constatação dessa informação, de que havia um aumento por causa, ou que estava havendo um impacto por causa do hotel. O que é que nós fizemos de imediato? O que a gente percebeu foi que a comunidade estava se sentindo insegura pelo fato da presença das pessoas ali na frente, desocupadas, algumas delas usando drogas e tal, e tudo mais. O que a gente fez de imediato? Nós notificamos a organização social, eu vim aqui pessoalmente, fiz a averiguação, chequei, falei com a organização substituiu o gerente. Eu falei, vocês não estão fazendo o trabalho como ele deveria ser feito. Sim. Porque o trabalho a ser feito é o acompanhamento dessas pessoas, o encaminhamento dessas pessoas para o trabalho, e se não tem um espaço ali naquele local para que eles desenvolvam atividades ao longo do dia, a organização específica que assumiu esse hotel tem, por exemplo, um CEDESP próximo, na mesma região. Eu falei, absorvam essas pessoas num espaço onde elas possam estar trabalhando e desenvolvendo outras atividades. E foi esse o resultado da última reunião que a gente veio aqui. Por quê? Inclusive, isso desdobrou uma ação global na cidade. A gente criou, a semana passada, a gente criou um grupo de fiscalização e monitoramento do trabalho dos hotéis sociais, porque a gente aumentou muito o número de vagas, porque é muita gente em situação de rua. Mas você sabe, quando você aumenta muito, tudo que você aumenta muito, você precisa proporcionalmente também correr atrás para... E acaba perdendo um pouco o controle, né? Para ter os mecanismos de fiscalização e controle, por causa do volume. O que nós fizemos? Criamos um grupo específico de fiscalização e controle. E estamos no pé. Eu chamei todas as OSCs que cuidam dos hotéis na cidade, não são tantos, aproximadamente 30, né? E chamei também os proprietários. Falei, olha, nós estamos recebendo queixas, tá? Eu quero duas coisas de vocês. Eu quero metas de monitoramento específico de saídas qualificadas. A gente quer que melhore a quantidade de saídas qualificadas. A gente quer ter a medida clara do trabalho de vocês. Segunda coisa, a gente não quer mais ver essa população que está nos hotéis sem uma atividade desenvolvida por vocês. Mas nem todo mundo tem um espaço no próprio hotel que possa fazer o desenvolvimento de atividades. Veja, nós temos a nossa rede. Diga o que vocês precisam e a gente vai disponibilizar. Vamos conversar com a escola local, que pode, num determinado horário, disponibilizar uma quadra. Podemos conversar com uma igreja, que pode disponibilizar um outro espaço, um salão, enfim. O que não pode é as pessoas ficarem desocupadas. Aliás, aqui no Itaim Paulista, a Igreja Batista do Itaim Paulista tem uma excelente quadra. Muito bem lembrado. Tá? Bem no centro do Itaim. Então, Muito o dia bem que estiver lembrado. fazendo alguma coisa ali, tenho certeza, se você falar lá com o pastor, tá? Pastor Manu Mesa Barba, excelente. Eu tenho certeza que ele vai disponibilizar a quadra para poder fazer um trabalho de acolhimento. Que a igreja já faz isso, né? Todas as igrejas já fazem um trabalho de acolhimento ali. Nós estamos... Aliás, você viu? Eu vi a notícia hoje. Ontem, os brasileiros que vieram da Palestina... vão ser acolhidos por uma organização da Igreja Batista. Exatamente. É mesmo? Por uma missão da Junta de Missões Nacionais da Igreja Batista. Aliás, meus aplausos à Convenção Batista Brasileira pelo acolhimento. Agora, quer dizer, você tem todos esses mecanismos. O que não pode, e aliás eu queria até aproveitar seu programa aqui para dizer o seguinte, a população pode nos ajudar sim. A gente não precisa, nós não temos que trabalhar como adversários, poder público e população, muito menos adversários da população em situação de rua. Nem com o medo, porque
a desinformação, o desconhecimento gera esse distanciamento. Quer dizer, assim, não é porque a pessoa está em situação de rua que ela é criminosa. Que é um criminoso, isso mesmo. Tranquilidade. Bandido. Então, o seguinte, se porventura nos nossos equipamentos começar a perceber, desculpe, começar a perceber pessoas desocupadas na frente, está faltando atividade e tal, sem dúvida, não tenha a menor dúvida, por favor, nos encaminhe a supervisão local, que é a SAS regional, que fica nas subprefeituras, né? E encaminhe também para a SMADs, encaminhe para nós, fala, olha, está acontecendo isso, por exemplo, no Jacuí eu fiquei sabendo porque a população chegou, nós viemos para a festa aqui de São Miguel, eles vieram e falaram, olha, eu estava lá. Ah, pronto, eu lembrei agora, você estava lá, está acontecendo isso. Opa, peraí. 2 dias depois eu vim aqui, eu falei, eu quero conversar com vocês. Mas me surpreendeu ali que o prefeito Ricardo Nunes fez questão de ouvi-los. Todo mundo. Totalmente tranquilo ali, não se recusou mesmo, né? Enfim, e abriu um diálogo ali que você já estava fazendo. Né? Muito assim. Então, acho assim que esse programa precisa dar certo para a gente ter uma possibilidade, né? Uma possibilidade de resolver o problema da Cracolândia. Né? Não significa resolver o problema da Cracolândia criando problemas em outros lugares, mas todo esse investimento que está sendo feito na área social, de alguma forma, vai resultar em melhoria nessa questão. Porque melhorando no centro da cidade, melhorando também e dando oportunidade de recuperação dessas famílias, você está resolvendo um problema social muito grave hoje nas grandes metrópoles, né? Do mundo inteiro, aliás. E é importante a gente dizer para as pessoas, até para esclarecer, que as pessoas, os dependentes químicos que estão na Cracolândia, não é política pública da prefeitura e não é opção de política pública da prefeitura transferir aquelas pessoas que estão naquela situação para os bairros. Sim. Tanto é que os programas para atendimento em saúde dessas pessoas, e tem alguns programas que são maravilhosos, que estão funcionando muito bem. O programa lá tem um centro de cuidados prolongados que está funcionando barbaramente bem ali no centro da cidade. Sim. Esses programas estão concentrados na região central da cidade, já com o intuito de não é para transferir ninguém, não é para tirar ninguém de lá. Sim. O público específico Cracolândia. E o desafio outro todo, a gente tem hoje 25 mil leitos. Sim. Temos 32 mil pessoas em situação de rua. Ou seja, na prática, nós estamos falando aí em pelo menos vamos arredondar, 7, 8 mil pessoas que precisam de formas de acolhimento. Nós estamos avançando nas várias hotéis, espaços de fundação casa, prédios públicos, vilas de encontro e tal, para a gente, até o final da gestão do prefeito Ricardo Nunes, se Deus quiser, oferecermos leitos para todo mundo. Muito bom. E esse é um esforço da prefeitura, mas precisa de uma mudança de chave, sabe? Uma mudança de chave mental também na sociedade. Eu não posso ser plenamente feliz, eu não posso ter os meus direitos em plenitude enquanto você não é plenamente feliz, enquanto você não tem seus direitos em plenitude, enquanto você está sendo vítima de violência, enquanto você está sendo jogado na calçada. Você, eu estou dizendo aqui entre aspas, né, você que está ali jogado na calçada é extensão de mim mesmo. Sim. Se a gente enxergar desse jeito, e se a gente fizer um esforço grande mesmo em termos de sociedade nesse sentido, eu tenho certeza que, como outros países, a gente vai superar isso. E vencer essa batalha. Não tenho a menor dúvida. Eu queria partir para... Nós já estamos praticamente caminhando para o finalmente dessa entrevista, e eu não poderia deixar de passar um tema que recentemente veio a público, que foi uma decisão do STF que praticamente está proibindo que se tome uma decisão mais enérgica, né, mais firme dos governos estaduais e municipais, de aquelas pessoas que estão em situação praticamente irrecuperável de ser levada, mesmo contra a vontade deles, para uma internação para sair desse clima terrível aí de dependência de drogas. O que você pensa sobre essa decisão? Tem duas questões aí, né? Você tem a decisão do ministro Alexandre de Moraes,
com relação à retirada de barracas na cidade, que na verdade em São Paulo eu diria que tem um impacto pequeno, porque São Paulo tem legislação, São Paulo tem regramento. Aqui ninguém sai arrancando as coisas todas, tomando pertence dos outros, desrespeitando. Aqui a gente tem uma legislação muito clara. Quer dizer, 24 horas antes, vai lá assistência social, conversa com as pessoas que estão em situação de rua, avisa que vai ter uma ação uma ação de limpeza pública naquele local, que é necessária, papapá, enfim. E há uma diferenciação entre o que é barraca, né, que é algo desmontável. Então a pessoa utiliza, dorme à noite, depois terminou, desmonta e leva. E aquilo que é barraco, ou que tem característica de permanência, que é o quê? Que é quando tem, sei lá, pedaço de pau, tapume, madeira, tem gente que põe até sofá no meio da calçada, enfim, armários e tal. Isso não pode, né? Porque assim, o meu direito termina onde começa o do outro agora. Ao mesmo tempo em que a gente tem posto isso, nós temos o desafio que nós estamos correndo atrás, que é o quê? Oferecer o maior número possível de vagas, melhorar o nosso sistema de abordagem e acolher o maior número possível de pessoas. Então, assim, São Paulo, nesse sentido, não teve nenhum grande impacto, né? Porque São Paulo é uma cidade que tem muita cautela, que faz isso com muita responsabilidade. Por outro lado, a gente tem um nó aí na Cracolândia que é um debate extremamente polêmico, que é o debate daquilo que as pessoas chamam de internação compulsória ou internação involuntária. Quer dizer, você tem pessoas... Hoje nós temos um desafio enorme, porque nós temos um contingente significativo, né, a maioria das pessoas que hoje estão na Cracolândia estão há mais de 6 anos, 7 anos lá. O prefeito Ricardo Nunes, há alguns meses atrás, fez uma parceria com a saúde e foram feitos alguns exames de capacidade pulmonar. Impressionante, porque assim, a maioria esmagadora das pessoas que estão lá tem um comprometimento de mais de 50% da função pulmonar. Que os anos de uso de crack vão acabando com a função pulmonar, né? Então, assim, são pessoas que estão morrendo lentamente, muitas delas vão perdendo o sentido de consciência, estão lá, permanecem lá naquele ambiente e há uma dificuldade enorme de fazer qualquer tipo de encaminhamento, porque é respeitado em última instância, respeitado a vontade própria, a vontade daquela pessoa, né? E aí vem o debate. Aquela pessoa tem condições de defender sua própria vida ou não? E aí eu ainda tenho a questão de que eu sou médico, então nós temos a tradição do movimento antimanicomial que não quer nem imaginar qualquer solução que vá dar poderes ao Estado de internar alguém contra a sua vontade, né? Agora, seguramente, o que está acontecendo hoje, naquele território, com aquelas pessoas específicas, todas as soluções tentadas parecem que têm se esgotado. Né? Não tem nenhuma solução que você fale assim, não, isso realmente são 3 décadas já que se arrastam aqui. Né? No mundo onde a gente olha, tem outra coisa. No mundo onde a gente olha, eu vi situações semelhantes. No Canadá, em Lisboa, em Helsinki, em algumas cidades do mundo. Em Los Angeles, São Francisco. E o fato é, não tem bala de prata e não tem solução mágica. Não tem alguém que venha e diga assim, a solução é essa, façamos isso. A questão parece que os nossos modelos se esgotaram. Nós precisamos de novas tentativas. Agora, as novas tentativas vão passar por onde? Por um pacto com o judiciário, por um pacto com o Poder Executivo, por um profundo diálogo com a sociedade, né, em que a gente precisa falar, gente, como é que nós vamos abordar essas pessoas? Elas estão morrendo. Nós vamos salvar a vida delas. O que é que deve ser feito?
Não dá mais para não enfrentar essa discussão. Mas o que acontece é que toda vez que se tenta enfrentar essa discussão, aí cada um vai puxando para um lado. Não, eu acho que é para cá. Não, ou então, vamos tentar ir para cá? Não, aí meia dúvida. Não, vamos todo mundo para lá. E você não consegue um consenso. Sim. O único avanço se conseguirá quando tiver um consenso mínimo, nem que seja por 2 anos, por 3 anos. Peraí, vamos trabalhar numa plataforma única, vamos fazer uma tentativa nesse território, com esse perfil de pessoa, vamos tentar um pacto mais amplo? Nem que fosse um laboratório, vamos fazer um laboratório experimental numa determinada área, né? Para, por exemplo, pega uma cidade até menor, vamos fazer uma experiência de 2 anos, como você está falando. Agora viu o Supremo e já baixaram uma regra geral de que não é permitido fazer uma abordagem um pouco mais enérgica nesse assunto, aí eu acho que é um erro, é chamar para si, é legislar no lugar do Congresso Nacional. Isso é lamentável. É uma questão dificílima, está envolvendo a vida das pessoas, e o que a gente está vendo é as pessoas de fato estão morrendo, não se está conseguindo encontrar uma saída. Né? Você tem caminhos hoje que seja... Você tem a abstinência, caminhos da abstinência, tem gente que defende a abstinência como saída. Né? Você tem outros caminhos que são caminhos da redução de danos, partindo do princípio que assim, essa pessoa vai usar droga? Não vai ter jeito? Então tem países que vão substituindo. Aí, já que ela vai usar droga, ela vai usar sob supervisão médica e vai se substituindo. Né? O que não acontece no Brasil, o que não é uma discussão que está posta no Brasil hoje e tal. Assim, você vai vendo que em todos os países, você vê, quem adotou redução de danos, hoje, por exemplo, Canadá, Holanda. Tá, o que eles estão fazendo? Eles estão dando alguns passos atrás. Quem adotou posições extremamente repressoras, também está dando alguns passos atrás. Por quê? Porque não existe solução mágica nem radical. Né? A solução está aí no encontro. Nenhuma solução única para todos os locais. É esse o ponto. É esse o ponto. Nenhuma solução única para todos. É uma realidade muito particular e que precisa ter... Cara, eu sou uma pessoa que defende assim, precisa ter várias portas de saída. Você quer o quê? Você quer abstinência? Peraí, então. Aqui. Você quer o quê? Redução de danos? Peraí. Então, aqui. Nós vamos monitorar você aqui, nós vamos monitorar você ali. O Estado vai te dar condições de poder... Agora, o que não pode mais é você está se matando do jeito que você está se matando. Não dá mais. Não dá. As pessoas de fato estão... E as famílias, o sofrimento das famílias, sabe? O sofrimento das famílias que a gente vê, que a gente encontra. Que é os primeiros... são as primeiras vítimas, né? Sem dúvida. Depois da própria sociedade, porque quando você encontra uma pessoa envolvida nas drogas, né? Elas podem realmente não só criar problema para elas, mas como todos que estão ali no entorno, né? E que correndo o risco de cruzar com um drogado, doido, maluco, como se encontra lá na região, hoje ali da região da Santa Efigênia, né, da Rio Branco, que dá medo de você chegar lá e cruzar com aquele... Eu estava lá esses dias na Santa Efigênia, de repente o segurança falou, o policial falou, passa logo, porque senão você não consegue passar mais aí. Meu carro estava estacionado no estacionamento, aí veio subindo aquele mar de gente atravessando, a polícia monitorando, levando eles para um outro local, não sei se era para a Rua do Glicério e tal. Enfim, cria problema em todos os lugares, mas eu quero te parabenizar, Bezerra, porque você está tendo coragem de enfrentar um tema. Não sei se outro cara teria a coragem que você está tendo de enfrentar tantas dificuldades para poder cuidar de uma situação difícil, né, que o prefeito Ricardo Nunes confiou a você, tá? Meus parabéns, nós já estamos caminhando para os finalmente, Bezerra. Eu queria te dar a oportunidade para dar assim, um parecer final, né, desse nosso bate-papo agradável aqui, né? E até já deixar marcado uma segunda entrevista, porque essa aqui realmente não deu nem para o começo, né? De tantas coisas. Eu queria te agradecer, viu, Divaldo? Agradecer o espaço, enfim, poder estar aqui conversando de uma forma tão franca, tão honesta, tão simples, tão despojada, para que a gente possa dialogar mesmo com as pessoas. Esse tema é um tema difícil. Como bem você falou a questão da coragem, né? Eu tenho uma longa militância, 2 décadas de vida pública militando em favor da causa da criança e do adolescente,
na questão do enfrentamento ao trabalho escravo. Sim. Aliás, você foi o autor da lei do trabalho escravo em São Paulo, né? Sim. Você chegou a apresentar esse assunto até na ONU. Sim, né? Então, foi reconhecida mundialmente. O programa Mãe Paulistana, que foi, enfim, criação, foi proposição minha na Câmara e tal. Depois o Serra encampou, deu dimensão nacional, um programa importantíssimo da cidade. Quer dizer, eu sempre, quando você fala coragem, eu diria o seguinte, sentido de missão mesmo, de compromisso. Eu tenho absoluta clareza das causas que eu abracei quando eu comecei na minha vida pública. Né? E o principal motor que eu tenho na minha vida pública é a minha fé. São as minhas convicções de fé. Sim. E não no sentido de instrumentalizar a minha fé para ser messiânico, para ser melhor que os outros, ou para pôr o dedo na cara dos outros e julgar moralmente os outros, fazer acusações morais aos outros. Não. Né? Eu sou discípulo de um cara, do Mestre Jesus. Nós somos discípulos de um cara que andava com quem? Sim. Que se identificava com quem? Com pobre, né? É isso. A Bíblia é um livro, as Escrituras, é isso. Todos os renegados da sociedade eram aqueles com quem Jesus se aliava. Né? E ele é pedagógico, a ação dele é pedagógica. Por quê? Ele dizia claramente, assim, é com esses que Deus se importa primeiro. Né? Aliás, não é à toa. Pensa comigo. Jesus vem, o Filho de Deus, o próprio Deus se encarna, toma a forma de homem. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele não nasce num palácio. Sim. Ele nasce aonde? Numa estrebaria. Né? Em Belém. E vai viver aonde? Em Nazaré. Nazaré era um vilarejo que não tinha 50 pessoas na época, considerado assim, o fundo do fundo do fundo do mundo. Tanto é que os caras diziam assim, quando ele ia falar alguma coisa, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Né? Porque é Deus deixando claro com quem ele se identifica. A Bíblia tem mais de 2.000 versículos falando de um quarteto, que é o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro, o refugiado. Enfim, poder expressar esses valores através da vida pública, para mim, eu considero um privilégio. Servir através da vida pública, nesse sentido, é um privilégio. Então, assim, eu tenho absoluta tranquilidade, aquela sensação boa quando eu chego na minha casa, aqui, depois que eu sair daqui hoje, quando eu botar a cabeça no travesseiro, aquela sensação boa que mais um dia de batalha em que eu fiz o meu melhor para que a minha cidade fosse um pouco menos injusta. Nem todo mundo vai compreender, nem todo mundo entende, até porque eu também aprendi que quando a gente defende, se alinha e se alia ao vulnerável, a gente vai tomar as mesmas pancadas que ele toma. Né? A gente vai sofrer as mesmas violências que ele sofre. Né? A mesma incompreensão que ele tem, a mesma invisibilidade que ele tem. Mas é o preço, né, de poder fazer isso. Só que não há nada nesse mundo que substitua, que possa ser melhor do que a sensação boa de todo dia chegar em casa e falar, dever cumprido. Missão cumprida. Sim. Sabe? Sensação boa de estar produzindo para a minha cidade, promovendo justiça na minha cidade. Uma meia dúzia aqui não vai compreender aqui ou ali. Quando eu lutei contra o trabalho escravo, eu estou acostumado. Eu lutei contra o trabalho escravo, grandes corporações, inclusive, me ameaçaram à época. Falou assim, você está maluco e tal. E eu me lembro de gente do parlamento falar para mim, você está maluco, Bezerra? Pô, você tá se alinhando e defendendo, na época, bolivianos que estão trabalhando em oficinas de costura clandestinas. Aí eles falam para mim assim, que não votam, que não vão te oferecer nada, você está arrumando inimigos poderosíssimos, que têm poder econômico, que vão matar a sua eleição. Né? E eu falava o seguinte, cara, é uma questão de alinhamento espiritual, de fé, é a minha missão, enfim, é isso. E, assim, dessa forma me elegi, me reelegi, e o dia que não tiver mandato e tal, assim, vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Antes de ter mandato, que era exatamente isso que eu fazia, e quando eu não tiver mandato, é a mesma coisa que eu vou continuar. Porque o chamado não é para o poder. É para a subversão do poder, é utilizar o poder em favor
em favor de quem não tem. Não tem em nada, favor de quem não é tem enxergado. nada melhor do que você ter uma missão de vida bem clara, né, e dormir em paz com a sua consciência. É isso. É isso aí. É Pois é, isso aí. Nós estamos aqui finalizando essa entrevista aí espetacular com Carlos Bezerra, secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo. Não perca essa entrevista. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, irmão. Boa noite. Tudo de bom para você, meu velho.